palavra do Senhor. Antes da gente entrar no nosso estudo dessa noite, entretanto, eu gostaria de orar, pedirmos ao Senhor que abençoe esse tempo juntos. Vamos? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de, nesse sábado à noite, nos encontrarmos para aprendermos da Tua Palavra e desfrutarmos da música, desfrutarmos do tempo juntos. Abençoa a santa comunhão do povo de Deus e abençoa, Senhor, essa palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nosso tema hoje, é sobre alegria ou felicidade. Esse tema é engraçado, porque parece às vezes um pouco de coisa do show da Xuxa, sabe? Esse tipo de coisa assim, vamos ser felizes juntos, de mão dadas e tal. E é muito interessante as visões que as pessoas têm acerca do que é ser feliz. Mas mais do que isso, as perguntas que a gente tem acerca de por que a gente se preocupa com isso e por que esse negócio de felicidade importa. Veja, no meio secular isso é muito forte, essa questão de ser feliz, de ter felicidade, A gente vê, por exemplo, eu brinquei aí com o show da Xuxa, mas quando eu era criança, passava, todo dia de manhã passava o tal do show da Xuxa no programa dela, em que tinha os melhores desenhos. Comandos em Ação, Thundercats, os melhores desenhos que eu gostava de ver, só que passava de manhã eu ia para a escola, então era uma miséria, Mas aí quando ficava doente era bom, porque você podia ficar em casa e assistir os desenhos e tal. E eu lembro que além de ter os desenhos, sempre tinha uma parte que era assim de provas, tipo gincana mesmo, meninos contra meninas, e coisas humilhantes assim que aconteciam para as crianças fazerem. E aí sempre que a criança ganhava, chegava lá e perguntava assim: fala, menina, qual que é o seu nome, de onde você veio, manda um beijo para alguém e qual o seu sonho? Aí a resposta era mais ou menos assim: oi, eu sou a Fernandinha e eu vim de São Paulo e eu mando um beijo para meu pai e para minha mãe e o meu sonho é ser feliz. Sempre era esse sonho. Sempre esse negócio de ser feliz. Mas o que é isso? Por que as pessoas sonham com isso? A bichinha estava feliz lá. Tu não está feliz, filha? Por que você está sonhando em ser feliz? Você não está agora. Acabou de ganhar a prova, humilhou os meninos, ganhou um brinquedo, ganhou não sei o quê. Mas esse negócio está no coração. A gente vê, por outro lado, pessoas no mundo meio secular em que a ideia é meio que o oposta. É assim, não, a gente tem que ser resiliente. Uma coisa bem estoica. Até voltou à moda esse negócio de filosofia estoica, de assim, resistir às agruras da vida e me tornar aquele ser inabalável, inamovível, que venha o que vier nesse mundo, eu suporto, porque para mim felicidade não importa. Importa é ser forte, sou um sobrevivente, ou coisa assim. Eu já deve ter visto isso por aí também. Mas isso não é novo. Talvez alguns de vocês que conhecem a Declaração de Independência, o que foi a Declaração de Independência? O que ela diz? Independência ou morte? Não. Essa é brasileira, estava pensando em outra. A dos Estados Unidos. A dos Estados Unidos é grande, não sei o quê, tem todo um documento, e lá eles colocam que são direitos inalienáveis. O que é inalienável? Explica aí, vocês que são bons nessas coisas. É isso. O que é inalienável? Que não pode ser o quê? Transferido, É seu, é teu direito isso, você não pode passar para outro. Os direitos inalienáveis são a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Já pensou um negócio desse? Declaração da Independência Americana, colocando no mesmo patamar de viver e de ser livre, buscar felicidade, porque as pessoas sabem que de alguma maneira isso está no coração do ser humano. A gente quer ir nessa direção de achar alguma coisa feliz. No meio cristão não é diferente, isso se mostra de vários extremos também. A gente tem por um lado o extremo coach gospel, que vai dizer para você assim: não, a sua felicidade é o mais importante para Deus. Não tem nada que faça Deus sorrir mais gostoso do que se você estiver feliz. Então Deus vai mover céus e terra para que você seja feliz. É para isso que Deus existe. Já ouviu esse tipo de coisa? Isso não é cristianismo, tá? Mas isso é vendido como se fosse. Isso é um extremo. Mas a gente tem um outro extremo também que eu escuto, às vezes, esse é mais da boca de pregadores reformados, que é mais ou menos assim: você não foi feito para ser feliz. Você foi feito para ser fiel. Já viu essa abordagem? É comum também, Deus não está nem aí para a sua felicidade. Deus quer que você seja santo.
E todas essas abordagens, elas erram por não entender algo muito básico. De que sim, Deus quer que nós sejamos felizes. Mas felizes nos termos dele. Nos termos do que ele fez a gente para ser. Não do jeito que nós, criaturas idólatras, quebradas, achamos que a felicidade vai surgir, que a felicidade vai existir. E esse é o grande problema. A gente contrapõe felicidade com santidade, a gente contrapõe felicidade com vontade de Deus, e a gente fala que ou a gente é feliz, ou a gente serve ao Senhor. Não tem como ser as duas coisas. Esse não é o problema real. John Piper, um nome que talvez vários de vocês conheçam, ele escreveu bastante sobre esse assunto, e ele tem uma frase que ficou um tanto famosa, que ele diz o seguinte: Deus é mais glorificado quando somos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado quando somos mais satisfeitos nele. A ideia é a seguinte: a principal forma de você glorificar a Deus na sua vida é sendo feliz nele. É tendo seu coração cheio de alegria nele e nas coisas que ele provê. O Catecismo de Westminster, vários de vocês conhecem, né? Qual que é a primeira pergunta? Qual é o fim principal do homem? Breve catecismo. Qual é a resposta? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. E o ponto do Piper é: essas duas coisas são a mesma. A melhor forma de você glorificar a Deus é desfrutando dele. E quando você desfruta dele verdadeiramente, ele é glorificado mais. O nosso problema, por causa de sermos seres humanos caídos, é que a gente quer buscar felicidade à parte dele. A gente quer buscar felicidade nas coisas criadas sem ser por meio dele. A gente quer se divertir e buscar sentido para a vida, sentido para a existência, em todas as coisas debaixo do sol, mas não naquele que fez todas as coisas. E sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, com um pouco mais de detalhe. E para isso eu vou recorrer à ajuda do segundo homem mais sábio que já andou sobre a terra. Primeiro, vocês sabem quem é? Nosso Senhor Jesus, claro. E o segundo? Salomão. Então abre comigo num dos livros que Salomão escreveu, o livro de Eclesiastes. Se você não sabe achar, não tem problema, abre mais ou menos aí no meio da Bíblia. Você deve chegar em Salmos, aí vira para a direita um pouquinho, você encontra, tá bom? Não precisa ter vergonha de não saber achar. Todos nós um dia estivemos nesse ponto de não saber achar também. Antes da gente entrar exatamente no que Salomão tem a dizer, eu não vou fazer aqui uma pregação de um versículo específico, tá? A gente vai dar uma passeada por alguns lugares ali no capítulo 1, no 2 e no 3, para eu te mostrar como que Salomão está lidando com esse tema. E esse tema é universal, e ele diz respeito a coisas que aconteceram milhares de anos atrás, mas ainda hoje, aqui com a gente, tá bom? Eu quero que você pense em Eclesiastes como aquele livro que o sábio escreveu antes de morrer. Sabe, sempre tem esse negócio meio, até quase que místico, né? Venham ouvir as minhas últimas palavras. Estou no meu leito de morte. E esse é o resumo do que eu descobri. Prestem atenção, crianças e jovens e tudo mais. Esse livro é meio que isso. É Salomão já no final da vida, já velho, já refletindo acerca de como ele viveu e mostrando para a gente, é assim que a vida anda. Presta atenção para tu não ser tolo que nem eu fui e andar por esses caminhos e buscar a vida onde a vida não está. E Salomão vai mostrar para você, eu vou ler com vocês alguns trechos, que ele tentou encontrar vida e sentido em todo tipo de coisa que a gente busca ainda hoje. E ele não encontrou. E depois eu mostro para vocês por que ele não encontrou. Vem comigo no capítulo 1, tá? A partir do verso 12. Olha o que ele fala. Eu, o pregador, é como ele se chama no livro. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. E apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Pequena pausa aqui. Você já deve ter lido Eclesiastes, você sabe que ele usa muito essa expressão vaidade. Vaidade das vaidades, isso é vaidade, vaidade, vaidade.
Quando você pensa em vaidade, talvez você pense assim naquela moça da mocidade que não chega nunca para a reunião porque ficou lá na frente do espelho um tempão, e o cabelo, e a maquiagem, e isso e aquilo, como eu sou linda e tudo mais, né? Aquela coisa de vaidade. Não é isso. Tá? Não é isso. Esse é o uso nosso moderno do termo. O uso antigo, ligado à palavra original que ele usa aqui, é fumaça, ou sopro, ou vapor. A palavra é hevel, que significa alguma coisa que some fácil. Por exemplo, sabe quando está muito frio de manhã e você sai e fica fazendo assim, e faz aquele vaporzinho? Então, aquele vaporzinho some. Isso é hevel, isso é vaidade. É alguma coisa que se você tentar segurar, ela some na sua mão. Se você tentar guardar para depois estocar, você não consegue, desaparece. E ele está falando de várias coisas que são fumaça na sua mão. E ele estava falando dessa busca pelo conhecimento. E ele continua: aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. E eu disse comigo mesmo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Salomão foi o homem mais sábio que andou por aqui. Se você pegar para ler, por exemplo, o livro de Provérbios ou o próprio livro de Eclesiastes, você vai ver o quanto tem de sabedoria, mas entendimento das coisas. Você vai notar que ele cita exemplos ligados às formigas, porque ele ficava um tempão observando as formigas e como elas agiam. Você vai ver ele falar das aves, ele falar de bichos diversos, de plantas diversas. É alguém que hoje a gente chamaria de um homem renascentista. Já viu essa expressão? A gente costumava falar assim, por exemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era um homem da Renascença, porque ele era bom em várias áreas. Ele era um artista, ele era um matemático, ele era um astrônomo, ele era isso, ele era aquilo, ele era um homem com amplo conhecimento em várias áreas. E essa expressão se tornou corrente, um homem da Renascença, um homem que pensa amplamente. Hoje nós somos bem especialistas, né? A gente sabe muito sobre uma coisinha e não muito em geral. Toda notícia que eu vejo, o pessoal fala assim, dizem os especialistas. Eu não sei quem são eles, mas eles dizem muita coisa. Tudo na TV eles dizem os especialistas. Mas o ponto é, Salomão foi um cara que soube de tudo. Ele aplicou o coração. Ele não é um tonto qualquer que vive por aí com preguiça de estudar e fala assim, esse negócio de estudar não leva a nada. Que só quer ficar fazendo nada em casa, vendo TV, sei lá. Não, é um cara que estudou mais do que todos nós. É um cara que se dedicou de fato ao estudo, ao aprendizado, a entender o mundo, a ver como as coisas são, a entender a relação entre as coisas, que é algo que nós continuamos fazendo. Essa busca pelo conhecimento, ela é uma busca humana. Ela não é daquele tempo, ela é de hoje. Tanto que vocês estudam, vocês vão para colégio, vocês vão para faculdade, vocês vão para pós-graduação, alguns de vocês fazem cursinho, mestrado, doutorado, sei lá. Vários de vocês gostam de comprar livros, e nem é só para impressionar os outros, é para ler mesmo. Gostam de estudar, gostam de aprender, vão nos estudos, vão nisso, vão naquilo, fazem curso online, participam de conferência. A gente gosta de aprender. A busca pelo conhecimento ela é universal, ela é algo que enche o coração mesmo. Então, é ruim isso, pastor? Não, achei que era bom aprender e coisa. É bom. Desde que você não ache, meu irmão, minha irmã, que a felicidade vai estar nisso. Desde que você não ache que a mera busca pelo saber vai ser algo que vai resolver o problema de um coração que arde por alguma coisa que não sabe dar o nome. E é muito isso, muito comum, muitos descrentes estão nessa busca. Não, eu vou estudar, eu vou me aprofundar, eu vou entender. Seja o que for, seja a pessoa que está tentando entender o mundo biológico, o mundo físico-químico, a pessoa que está tentando entender as relações humanas, a cultura humana, a arte humana, o espaço sideral, sei lá o que for. Muitas vezes essa busca, essa sede pelo conhecimento é movido por isso, por tentar chegar em algo que traga saciedade para o coração. E o que Salomão fala para a gente dessa busca? De novo, não é um manezão aí que nunca lê um livro falando que é besteira ler. É alguém que foi mais fundo do que a gente. Olha o que ele diz. Verso 17. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria, e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Correr atrás do vento, você acha que é um negócio útil? Você, passou uma rajada de vento aqui, vou ver se eu pego. Algum de vocês já fez isso?
levanta o dedo dentro de você, assim só, tá? Não precisa, não. Já fez isso? Passou um vento, vou correr atrás dele, óbvio que é um negócio inútil. E Salomão está dizendo assim, eu achei que isso fosse resolver, mas não. E pior, e ele fala, porque na muita sabedoria há muito enfado. Eu acho que você já experimentou isso também. Às vezes você pega um assunto que você pensou, né, quando você estava no ensino médio, você sonhava, um dia eu vou para a faculdade, na faculdade eu só vou estudar o que eu gosto. Não vai ter esse negócio de ficar estudando coisa que eu não gosto, não, só coisa que eu gosto. Aí no terceiro ano de faculdade, você, cadê as coisas que eu gosto que eu ia estudar? E acaba a faculdade, você, então, teve um meio semestre ali que foi coisa que eu gosto. Você já deve ter experimentado que você descobre um assunto muito legal e você fala, cara, eu quero aprender tudo sobre esse assunto, seja o que for. Depois de um tempo, você parou de brilhar para você. Porque na muita sabedoria há enfado. E o pior não é isso. O pior é a parte final do verso 18. Olha o que ele fala. Quem aumenta a ciência ou conhecimento, quem aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Como assim, Salomão? Pensa comigo. Quando você estava tentando estudar a trigonometria, lembra? Seno A, cosseno B, cosseno A, aquelas coisas todas que você fazia para as musiquinhas e tal. Sua professora de matemática falava, vai, seu preguiçoso, pensar não dói. Né? Não tinha essa conversa. O que Salomão está dizendo é, não tem nada mais doloroso do que pensar. Porque quem aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Isso é muito fácil de observar nas crianças. Quando a criança tem 1, 2 anos, claro que ela chora, fica triste, birra com uma coisa ou com outra e tal. Mas à medida que a criança vai crescendo, ela começa a descobrir que existem pessoas malvadas no mundo. Que as pessoas mentem. E é um choque para uma criança a primeira vez que ela percebe que alguém mentiu para ela. Seja um amiguinho da sala, seja um familiar, sei lá, um primo. A criança um dia descobre, na escola geralmente, que amigos roubam coisas. Pegou emprestado o lápis e disse que ia devolver, papai, e não devolveu. Por que ela fez isso? E vai descobrindo, e vai descobrindo. E no fundo há um tipo de felicidade na ignorância que some quanto mais você descobre como o mundo funciona. Não é à toa que adultos muitas vezes ficam cínicos e falam, puxa vida, que saudade da alegria da juventude ou da infância, quando eu achava que o mundo tinha jeito, quando eu tinha esperança para o Brasil mudar, quando eu achava que a igreja ia ser melhor, quando eu achava que a minha vida ia ser diferente. Agora eu já estou velho, eu estou vendo tudo a mesma porcaria. Quem aumenta conhecimento, aumenta a tristeza. Eu seria mais feliz se eu não soubesse, por exemplo, dos casos inúmeros de tráfico sexual que a gente ouve falar, de exploração de crianças, de escravidão humana, de maus-tratos animais, de corrupção política e tudo mais. Cada uma dessas notícias vem e bate no peito aqui. Quem aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. De novo, não é um Zé Mané anticonhecimento dizendo para a gente largar. É alguém que tentou achar a vida nisso. E que te alerta, se você acha que você vai ser feliz assim, sabendo todas as coisas, vai não. Pensa em redes sociais. Quantas tristezas você teve já por causa de redes sociais? Coisas que você ficou sabendo, né? Que você não queria ter ficado sabendo, mas você ficou sabendo porque você olhou o Instagram dela. Aí você olhou o Instagram dela e você viu que aquele panaca curtiu a foto dela e fez um comentário ridículo e ela respondeu. E aquilo arruinou a tua tarde. Você nem foi à igreja no domingo, que você estava lá, sofrido com aquilo, porque quem aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. É assim mesmo que a vida anda. Então, veja, o primeiro caminho que Salomão fala para você, não tenta achar felicidade nisso, porque você não vai achar, é o caminho do saber, do conhecimento, do estudo, do aprendizado, não vai resolver. Tem outros caminhos que ele tenta, vamos ver? Olha o que ele fala no capítulo 2. Disse comigo, vamos. Eu te provarei com a alegria. Olha ele buscando a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso eu disse a loucura e da alegria do que serve. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Parei um pouquinho. Qual outro caminho que ele tentou? O caminho do vinho. Não é um caminho que as pessoas tentam hoje em dia?
As pessoas tentam as mesmas coisas. Eu não deu certo com conhecimento, eu vou me entregar ao vinho. Alguns sugerem que quando ele fala que ele faz isso com sabedoria, seria mais no sentido de um experimento controlado, do que realmente se jogar mesmo na bebedeira, seja como for. Ele tenta, quem sabe me intoxicando, quem sabe embotando os sentidos, quem sabe desfrutando das coisas boas desse mundo. Aí eu encontro a felicidade. Aí eu encontro nas coisas gostosas de comida e de bebida, quem sabe aí eu encontre. E veja, a gente tenta também nisso, não tenta? A gente tenta. Talvez não no vinho diretamente, mas em outras coisas. Talvez você já tenha tentado, duvido que não tenha tentado. Está lá tristão, aí eu tenho certeza que um pote de sorvete vai resolver isso aí. É aquele potezão de sorvete delicioso. E resolve um pouco, mas depois junta com a culpa, você está lutando para perder peso, você toma sorvete e tal. Ou então você come um monte de coxinha, come um monte disso, daquilo. Comida, bebida, são caminhos que a gente tem tentado para solucionar o nosso coração. E não ache estranho que tem sido assim há milhares de anos. Porque a humanidade não encontra outro caminho. Ela vai atrás disso, ela vai atrás do álcool, ela vai atrás da bebedeira, ela vai atrás do se perder na noite, de aprontar e não lembrar nem o que aconteceu. Isso é um dos grandes caminhos que a humanidade vem tentando. Quem sabe se eu esquecer que eu não sou feliz, eu fico feliz. Não é uma sugestão interessante? Se eu beber bastante, esquecer que as coisas não estão boas, elas ficam boas. E aí, funciona ou não funciona? Você sabe que não funciona. Depois que passa o efeito da caipirinha, do que for, os problemas continuam lá, seu coração continua vazio, e provavelmente novos problemas foram criados. Ele tem outras sugestões que ele tentou também. Vamos ver se a gente tenta coisas parecidas. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Olha que legal o outro caminho que Salomão tenta. Ele é um cara que tinha todo o dinheiro que ele quisesse, e ele faz o seguinte: eu vou fazer grandes obras. Eu vou fazer casas maravilhosas para mim. Eu vou plantar vinhas, afinal, o meu vinho precisa vir de algum lugar. Vou fazer pomares, jardins maravilhosos, cheios das plantas que eu quiser. Vou fazer açudes, partes de água bonitas para regar os bosques cheios de árvores verdes. Veja, é um homem que tentou também esse caminho. E esse é um caminho muito comum no nosso coração também. Eu vou encontrar felicidade por meio de fazer grandes projetos. Eu vou encontrar felicidade por meio de construir a minha casa dos sonhos. O dia que eu comprar meu lote e fizer a minha casa do jeitinho que eu sonhei, com aquela piscina do jeito que eu queria, ou com a hidromassagem, ou com a sauna, ou com a academia, seja o que for. Você coloca o seu coração num alvo, num projeto e fala: a vida está em conseguir atingir isso. O dia que eu conseguir atingir isso, serei feliz. A grande casa é um projeto de muita gente. O povo sempre fala, o brasileiro tem o sonho da casa própria, né? A gente vê isso até em propaganda, o sonho da casa própria. Ou talvez o sonho não seja exatamente a casa própria, mas seja a casa de verão. Teve um tempo atrás, quando eu era criança, que isso era muito forte. Os adultos tinham muito essa ideia, assim, o sonho de ter a casa de praia. Que fosse onde fosse, em qualquer lugar da praia que fosse, ainda mais para quem mora em Brasília, né? É duro armar praia morando a 1000 quilômetros dela, como a gente mora, mas esse era o sonho. Mas são outros os sonhos de grandes projetos que a gente pode fazer e pensar que a vida está neles, não são? Projetos de construção são um deles. Mas talvez o projeto de ter um negócio seja o grande sonho. Não, meu sonho é ser um empreendedor e eu vou ter uma loja de o que você quiser. E eu vou criar uma rede, e eu vou criar uma franquia, e eu vou deixar isso para os meus filhos, e vai ser um negócio de família, e vai ser ótimo, e isso vai ser minha felicidade. E aí você tem, e é uma miséria atrás da outra, e é sofrido, e tem momentos de alegria, mas tem outros projetos que a gente tenta, não tem?
A carreira é um projeto. Talvez o seu projeto nem seja assim, ter a casa em si, mas seja ter uma carreira. Uma carreira da qual você se orgulhe. Por sua formação acadêmica, pelo concurso que você passou, pelas promoções que você recebeu, por ter seu nome respeitado, por ser alguém que cresceu na vida. E esse é o teu projeto. E você tem certeza que se esse projeto for para frente, teu coração vai ficar em paz. Seja virar CEO de uma empresa, seja ser um grande cargo público, sei lá. Para alguns, o grande projeto é uma família. Esse é o projeto de muitos também. Não, o meu grande projeto é casar. É ter filhos, 18, 19, netos, sei lá. Encher uma van. Meu sonho é encher uma van de criança. Eu quero que a Igreja Redenção tenha que construir um berçário extra só para minha família. De tanto moleque que eu vou ter, sabe? Sei lá, mas também é um grande projeto. E as pessoas colocam nisso o coração e falam, não, hoje eu sou infeliz, mas o dia em que eu tiver uma família, aí você vai ver como eu serei feliz, o dia que eu casar. Aí você casou e, não, o dia que eu tiver filho, não, o dia que eu tiver o segundo filho, não, o dia que eu tiver o terceiro. Ah, já tenho 3, beleza. Agora é o dia que meus filhos crescerem. Agora é o dia que meus filhos passarem numa boa faculdade. Agora é o dia que meus filhos conseguirem um bom emprego. Agora é o dia que meus filhos conseguirem um bom cônjuge. Agora, cadê meus netos que não chegam nunca? Cadê? Vamos, gente, cadê meus netos? Vocês já devem ter visto isso, não viram? E a pessoa acha que vai ser feliz no próximo grande movimento ou passo familiar. E ela está esperando o que não vai vir nunca. Porque ela está achando que grandes projetos da vida podem trazer felicidade de verdade. Podem ser projetos de melhoria pessoal. Às vezes, sei lá, às vezes algo físico mesmo. Não é, o meu grande projeto realmente é 7% de gordura, e barriga de tanquinho e sei lá o quê. E aí eu vou lá, eu passo o dia virando pneu, subindo corrente, me alimentando de vento para conseguir chegar nesse grande objetivo. Às vezes é isso, o seu grande projeto, onde você acha que a vida está, é aquele corpo invejável. Ou qualquer coisa assim. Talvez o seu grande projeto seja algo mais em termos de experiências. Ter grandes experiências. Não, eu não estou preocupado em ter casas, em ter dinheiro, em deixar um patrimônio, eu não estou preocupado com essas coisas, não. Mas eu quero assim, quando eu chegar nos 50 anos, eu quero ter uma coleção de grandes coisas que eu fiz. Pulei de paraquedas, fiz mochilão na Europa, subi não sei aonde, desci não sei do que, mergulhei com um tubarão, mordi um tubarão, fiz isso, fiz aquilo, sabe? Você quer dizer assim que você viveu, porque é isso, você não quer chegar aos 60 anos e falar, não aproveitei a vida. Porque você acha que é isso, que quando chegar nos 60 e olhar para uma longa lista de coisas legais que você fez, e tem as fotos para provar, que você vai falar assim, a vida valeu a pena. E será que sim? São muitos grandes projetos que a gente se mete e que a gente acha que é nisso que a vida vai estar. E Salomão fala, então eu tentei, gente. Eu fiz os grandes projetos que o meu coração ansiou e nenhum deles resolveu, de fato. Ele diz mais para você, verso 7. Ele fala, comprei servos e serva e tive servos nascidos em casa e também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Ou seja, grana, posses. Esse é outro caminho que as pessoas acham que é o caminho da felicidade, não? Quantas e quantas pessoas na nossa cidade vivem atrás do dinheiro, seja o dinheiro que vai ser provido por um concurso público, seja o dinheiro que vai ser provido pelo que for, mas a ideia é essa, não, tem que ter tantos mil-reais mensais, tem que ter um patrimônio de tanto em Bitcoin, tanto em não sei o quê, tanto em tanto, e a pessoa acha que a vida é isso, a vida é juntar dinheiro. E Salomão, que juntou mais dinheiro do que cabe na nossa cabeça, ele fala assim, não resolve o coração, não enche de fato o coração. Ele dá mais uma dica, ele fala, provi-me de cantores e cantoras. Alguns sugerem que a ideia é que ele fez do seu palácio
um local onde havia constantemente arte, música, gente cantando, servos, um ambiente festivo, um ambiente celebratório o tempo todo. E para muita gente é isso mesmo, a vida é uma grande festa. E a vida é isso, é você ir de um negócio legal para outro, de um evento para o outro, de uma farra para outra, sei lá. E é isso, a vida é arte, a vida é o desfrutar das belezas e das coisas preciosas. E ele fala de outro caminho também, que é muito comum. Ele fala, provime de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens. O quê? Mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Olha o verso 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. E considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E qual que é a conclusão dele? Eis que isso tudo era fumaça e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Esse é outro caminho que as pessoas sugerem. Não, vai ser na sexualidade, no sexo livre, no amor livre, mulheres e mulheres e mulheres. A Bíblia nos conta, lá no livro de Reis, que ele teve centenas de concubinas, de princesas, de esposas e tal, e ele trazia elas de tudo que é lugar do mundo. Era um cara que, como ele disse, tudo que meus olhos queriam, eu pegava. E muitas vezes as pessoas acham isso. Não, o lance é ter um amor em cada porto, um negócio de marinheiro, assim, né? Um amor em cada porto. Cada sexta um corpo diferente para me aquecer. Acordar sem saber o nome e vamos de novo para outra noite. Quantas e quantas pessoas hoje vivem achando que isso é onde vai estar a vida? Dinheiro, sexo e álcool. Os grandes projetos de Salomão. Parece com o nosso tempo ou não? Você percebe que isso aqui tem um livro de quase 3.000 anos. Mas é a mesma busca pela felicidade. Nas mesmas coisas. Pode mudar um pouco o jeito, o estilo ou a velocidade e tal. As mesmas buscas. E a questão é, por que nada disso satisfaz? Por que as pessoas buscam e buscam e buscam esse tipo de coisa? E é interessante porque os descrentes pensam assim também. Deixa eu achar um negócio para vocês aqui. Tem uma música que eu acho muito interessante dos Titãs. Ainda existe Titãs? A gente sempre fica preocupado quando a gente fala de uma banda assim, tipo, esse pastor velho. É isso mesmo. E a música se chama Diversão. E os Titãs dizem assim na letra, vou ler para vocês. A vida até parece uma festa. Em certas horas isso é o que nos resta. Não se esqueça o preço que ela cobra. Em certas horas isso é o que nos sobra. E aí ele vai para o refrão. Às vezes qualquer um faz qualquer coisa por sexo, drogas e diversão. E tudo isso só aumenta a angústia e a insatisfação. Às vezes qualquer um enche a cabeça de álcool atrás de distração, mas nada disso diminui a dor e a solidão. Eu acho impressionante ver isso, porque a gente está falando de uma banda de rock, não são cristãos falando, mas eles candidamente admitindo nessa letra que, sim, a vida às vezes é uma festa em que a gente fica atrás das coisas boas, mas ele também admite o quê? Que isso só aumenta a angústia e a insatisfação. E que nada disso resolve a dor e a solidão. Muito parecido com o que Salomão disse, não? Por que é assim? Salomão explica, tá? Ele usa o livro todo para lidar com essas questões, mas eu vou dar o atalho. Vai ali para o capítulo 3, vamos para o verso 11. 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu tempo. Lembra de quando Deus cria o mundo, ele diz que o mundo é bom, certo? As coisas do mundo são boas. O problema não é esse. Aí ele diz, e também pôs o que no coração do homem? A eternidade.
Entretanto, é de um jeito sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se, ou seja, alegrar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Olha o que o autor está explicando para a gente. Ele está falando que o ser humano tem o que a gente chama de eternidade no coração. Eternidade no coração. Pensa comigo nessa ideia. A Bíblia ensina que todos os seres humanos são imagem de Deus, certo? Só os crentes são imagem de Deus? Não, todos os seres humanos são imagem de Deus. A Bíblia ensina isso insistentemente. E o que Eclesiastes está explicando para você é o seguinte: parte de nós sermos imagem de Deus é que Deus colocou um dispositivo, por assim dizer, no nosso coração. Um dispositivo, um detector de eternidade. Alguma coisa assim. O ser humano sabe que o mundo não é o que devia ser. O ser humano sabe que deveria ser melhor, que deveria ser diferente, que deveria ser superior. O ser humano, o descrente, sabe que ele foi criado para algo melhor, algo superior a isso aqui. E é por isso que ele é inquieto. Sai por aí pela cidade perguntando para as pessoas qual que é o problema do mundo, o que está de errado com o mundo. As respostas vão variar muito. O que as pessoas vão dizer? Pandemia, vão dizer. Presidente, ou o opositor do presidente. O problema do mundo é o Flamengo, o problema do mundo é Covid, o problema do mundo é isso. Um monte de respostas. Falta de educação, falta de saneamento básico. Inúmeras respostas. Mas sabe o que você não vai encontrar? Alguém que diga para você assim: problema do mundo? O mundo é ótimo, o mundo é perfeito. Não poderia ser melhor. Mas da onde que vem esse senso que as pessoas têm de que as coisas deviam ser diferentes? De que as coisas deveriam ser melhores? Da onde vem essa insatisfação com o status quo, com a realidade? Veja, as pessoas tentam achar vários culpados, culpados políticos, culpados disso, culpados daquilo, e não que essas coisas não tenham alguma parcela de culpa, mas o ponto é, por que as pessoas se incomodam com as coisas serem quebradas? Por que as pessoas se incomodam com as coisas estarem dando tão errado e indo tão mal no nosso mundo? Porque elas têm eternidade no coração. Ainda que elas rejeitem a Deus, em algum nível elas sabem que o mundo devia ser diferente. E elas buscam essa solução nas coisas criadas. Elas buscam essa solução no conhecimento, nos projetos, nos prazeres, nas pessoas. Elas buscam encher esse mundo, encher o vazio interior e resolver o problema externo apenas aqui embaixo, aqui debaixo do sol, apenas aqui na nossa realidade das coisas criadas. A gente tenta soluções horizontais para os nossos problemas, tanto para os clamores do coração, quanto para os problemas da nossa sociedade. A gente tenta achar soluções horizontais. Vamos educar as pessoas e tudo vai ficar bom. Vamos vacinar as pessoas e tudo vai ficar bom. Vamos mudar o presidente, põe o presidente, tira o presidente, volta o rei, bota o Tite para treinar a seleção, tira o Tite, não deu certo, bota não sei quem. A gente tenta soluções horizontais para tudo. E o que Salomão está tentando chamar a sua atenção hoje é: para. Você não vai encontrar solução nem para o interno, nem para o externo aqui embaixo. Você precisa procurar em cima. Esse é o grande objetivo de Eclesiastes. Tirar da gente a vã esperança de achar nas coisas criadas satisfação para o nosso coração. E quem escreve o livro é o homem que tentou em todos os lugares. Então a mensagem serve para você hoje. Talvez você tenha se identificado com alguma dessas muitas coisas que eu falei. Tem tantas outras. E você esteja buscando felicidade como grande alvo da vida, buscando através das coisas criadas. E acho que você já percebeu que não vai dar certo. Se não percebeu ainda, hoje Salomão te falou, então fica alerta. Mas a resposta é: todas essas coisas fez o Senhor para que a gente o tema. É o que ele fala no verso 14, do capítulo 3. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Deus deixa que o mundo continue sendo frustrante intencionalmente para te acordar,
para que você veja as rachaduras da realidade e para que o seu coração seja movido para Ele. Ao mesmo tempo, Deus não permite que o mundo seja horroroso e horrível, mas Ele tem coisas boas o tempo todo, porque elas são dádivas do Criador, dizendo: veja, o mundo é bom. Ele está quebrado por causa do pecado, mas Ele continua sendo bom. E é por isso que em vários momentos de Eclesiastes você encontra algumas pausas em que o autor diz coisas como: vai, come o teu pão com alegria, bebe gostosamente o teu vinho, desfruta a vida com a mulher que Deus te deu, aproveita as coisas boas, porque elas são boas mesmo, desde que você não as trate como a própria vida em si. Não tem ninguém nesse mundo melhor qualificado para desfrutar corretamente do conhecimento, dos projetos, da comida, da bebida, do sexo, da alegria, do que o crente. Já pensou nisso? Não tem ninguém habilitado para desfrutar tão bem dessas coisas quanto o crente, porque o crente sabe que essas coisas não são a vida em si, elas são dádivas de Deus para serem usadas do jeito correto. E quando usadas do jeito correto, elas enchem o coração de gratidão. A ideia é: a gente pode desfrutar das coisas desse mundo com ações de graças a Deus, com a alegria de saber que elas são dádivas para que a gente o ame ainda mais, e não como a vida em si. E esse é o mundo frustrante no qual Cristo veio habitar. Cristo vem e Ele entra nesse mundo cheio de frustrações, e Ele experimentou essas frustrações de andar nesse mundo quebrado. E Ele passa 30 anos vivendo sua vida de perfeita obediência, e Ele morre na cruz, justamente para que aqueles que creem nele possam, ainda nesse mundo quebrado, viver como criaturas de um novo mundo. E o ponto é esse: se você é um cristão, se você é um discípulo de Cristo, você está ficando cada vez mais parecido com Ele. Significa que você, mais do que ninguém, está habilitado para viver esse mundo com alegria verdadeira, porque você não está mais procurando na criação, você já tem no Criador. E agora que você tem essa alegria no Criador através de Jesus, você consegue aproveitar das coisas boas da vida de um jeito melhor. Você já deve ter ouvido falar, o povo gosta de falar, né, que crente adora comer, já ouviu isso? Sim, adoramos mesmo, porque a gente sabe que isso é uma dádiva do Senhor, não porque a gente acha que comida resolve o mundo, mas porque a gente lida com isso como uma dádiva do Senhor, e assim com tantas outras coisas. Então o chamado hoje para você, discípulo de Cristo, é: primeiro, pare de tentar achar alegria nas coisas criadas à parte de Deus, você só vai se frustrar. Você vai pular de uma coisa para outra, de uma ideia para outra, você vai aumentar a dose, não vai resolver. Para de tentar achar assim. 2, busque a Cristo, encontre-o. A maravilha de ser redimido por Cristo e ser dele. 3, se você agora é de Cristo, comece a aproveitar as coisas boas desse mundo como dádivas da mão do seu Senhor para você usar com ações de graça e de uma maneira que o glorifica. E aí elas vão fazer mais sentido. Aí elas vão, ainda que fugazes, ainda que no mundo quebrado, servir não como a própria boia de salvação na qual você se agarra. Assim não funciona. Mas vão servir como vislumbres do mundo que Cristo vai refazer, quando Ele voltar e fizer novas todas as coisas. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse mundo quebrado que o Senhor vai refazer. E nós confessamos que já tentamos de muitas formas encontrar a vida aqui. Perdoa-nos, Senhor, a tolice. E ajuda-nos, Senhor, a te amar. E ao amarmos a Cristo, desfrutarmos da vida corretamente. Em Jesus. Amém. Obrigado pela atenção, povo. Pedro, é contigo?